Boa tarde, Henro. Mais uma vez, é uma honra receber aqui o Filho de Deus. Só isso, esse canal conservador, cristão. A minha primeira pergunta, Henri, nós que somos cristãos, né, cristãos, nós somos perseguidos. Eu me sinto sendo perseguido pela minha fé. O que você tem a dizer isso para nós que estamos sofrendo sobre ser perseguidos por nós acreditarmos é, na família, em Jesus, né, no caso, em você, em Deus. Isso seria tipo um tipo de provação que nós estamos passando? Há 2000 anos, eu disse antes da crucificação que muitos iam ser perseguidos, maltratados, injuriados por causa do meu nome, eu disse. Veja bem, presta atenção. Então, eu vim da parte do meu pai com um nome novo. Henrique, está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Então, aqueles que continuam invocando Jesus, se filiando ao nome obsoleto, Jesus é um nome obsoleto. Sem querer ofender, mas fique sabendo que Jesus é um nome obsoleto, porque eu cumpri a vontade do meu pai, voltei aqui na terra com um nome novo. Henry, o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Então, aqueles que continuam invocando meu nome antigo e falando em público, sim, serão vulneráveis, ficarão vulneráveis. Porque se eles negam a minha volta, negam que eu sou o mesmo de outrora, mesmo que eles não enxerguem, mas tenham que deixar de usar o nome obsoleto, Jesus. Quem quiser entender, entenda. Não quero obrigar ninguém a crer, mas esta é a verdade. O meu pai revelou que o meu nome antigo está muito babujado. Eu disse há 2000 anos que em meu nome iriam fazer prodígios. Eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane. Eu disse. Porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Eu disse. Eles vieram em meu nome antigo, absoluto de Jesus, construíram enormes templos faraônicos. Aqui no Brasil, no Brasil tem um templo para o Salomão, dizendo que é meu. Olha, templo, e não tem nada a ver comigo. Então, eu queria explicar, justificando a tua pergunta, que aqueles que... Eu vou dar um exemplo assim bem nítido. Se tu estás numa cidade, ou num país, que é proibido religiões, por exemplo. Como eu sei que tem países que proíbem, e daí tu fica falando publicamente que é seguidor de Jesus, falando de Jesus, aleluia, aí tu és perseguido. Agora, se tu seguisse o que eu ensinei há 2000 anos, se tu primeiro aprendesse o que eu ensinei há 2000 anos, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele meu que se faça e te abençoes. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6, se tu orasse no quarto com a porta fechada, ninguém sabia que tu eras meu fiel seguidor. Eu estou falando isso para todos, aqueles que reclamam, que estão sendo perseguidos. Então, eu avisei há 2000 anos que muitos pereceriam por causa do meu nome, só que eu não tive tempo de avisar o porquê. Só disse isso. Então agora, cada um que pensa, eu quero dizer a ti e a todos que me ouvem. Primeiro que é um pecado alguém ficar adorando Jesus, e nem a mim também não quero que adore. Primeiro. Segundo, é pecado ficar insistindo, querendo impor à cabeça das pessoas Jesus. Que eu disse, nem 1% dos que se dizem cristãos são autênticos. Os autênticos cristãos, eles não ficam gritando Jesus, etc. Eles oram no quarto com a porta fechada, como eu ensinei. E lá em segredo, o Pai vê o que se passa e te abençoa. Então, aproveitem agora em diante. Orem no quarto com a porta fechada, sem ficar falando aleluia para lá e para cá. Se vocês têm uma ideia, agora as igrejas estão sendo desmascaradas. Agora os falsos profetas estão na hora de começar a ser desmascarados. Estão. O povo está começando a desconfiar que não tem sentido ir lá, sair de casa, chuva, sol, não importa, ir lá rezar, publicamente se eu disse para rezar no quarto com a porta fechada. Então, aqui em Brasília, certa feita, eu falei para uma cidadã aqui, uma corretora de imóveis, que ela disse para mim, eu falei para ela, porque ela se dizia cristã, jesuíta, né? Porque seguia aquela Igreja Universal do Reino do Demo. Aí eu falei para ela orar no quarto com a porta fechada, ela foi lá falar com o pastor, ele disse, não, você tem que vir aqui congregar.
Mas eu não disse para ninguém congregar, disse para orar no quarto com a porta fechada. Então, espero que a resposta da tua pergunta seja completa. Que eu tenha outra pergunta, que eu tenha a minha paz. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados.